Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá, queridos irmãos. Neste momento, sejam todos bem-vindos a participar desta maravilhosa mensagem que vamos estudar hoje, a lição número 28, e o título da lição é Convertidos e Santificados. Irmão Mateus vai ler o verso áureo para nós. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Ezequiel 36, 26 a 27. Só nesse verso áureo, irmão Mauro, já poderíamos nos delongar aqui por muito tempo. Como que no Antigo Testamento, muitas vezes tem textos que passam despercebidos. Ao contrário daquela ideia de que o Antigo Testamento mostra aí uma salvação pelas obras, algo do gênero, aqui está deixando muito claro que é necessário Deus operar uma transformação no ser humano. O ser humano por conta própria não há condição. Aqui fala que naturalmente é o que? Um coração de pedra. Tem que haver o que? Um transplante para um coração novo, de carne, agora um coração novo. E ainda mais do que isso, fala o que? Porei dentro de vós o espírito novo. E esse espírito, então, implantado no ser humano, diz o que? Fará andar nos mandamentos. Aí sim, agora, é capacitado a guardar a lei. Antes, por conta própria, não era capaz. E isto, irmão, é o que significa a verdadeira transformação. Tirar um coração de pedra, colocar um coração de carne, e Cristo envia o seu Espírito, capacitando o homem a guardar os mandamentos e obedecer a Deus. Maravilha, né? Todas conversões são iguais? De fato, como frequentemente se dá? Irmão Mateus, por favor. Evangelismo 2:8-7 nos diz assim: nem todos estão constituídos da mesma maneira, nem todas as conversões são iguais. Jesus impressiona o coração e o pecador renasce para viver vida nova. Frequentemente as pessoas são atraídas para Cristo sem que ocorra uma manifestação violenta, nem dilaceramento de alma, nem terrores de remorsos. Olharam o Salvador crucificado e viveram. Viram a necessidade da alma, viram a suficiência do Salvador e seus reclamos, escutaram-lhe a voz dizendo, segue-me, e levantaram-se e o seguiram. Esta conversão foi genuína, e a vida religiosa foi tão resoluta quanto a de outros que sofreram toda a agonia de um processo violento. Essa nota me lembra da experiência do John Bunyan, o autor do famosíssimo livro O Peregrino. E ele teve uma vida de pecado antes de sua conversão. Também ele fala de características assim de ser uma pessoa muito irritada, brava, e uma série de coisas, xingamentos, né? Ele narra, ele tem uma autobiografia que ele chama assim, Graça Abundante ao Principal dos Pecadores, fazendo referência ao texto de Paulo, né? E se você for ler aquele material da autobiografia dele, foi de uma maneira assim, tal como a Ellen White fala, de maneira com agonia, num processo violento, foi difícil, com terrores, remorsos, uma experiência assim bem pesada mesmo que ele passou até alcançar a Cristo mesmo. Mas na experiência de outros, alguém pode ler aquele livro do John Bunyan e achar que todos têm que se converter o quê? Da mesma forma. E não é assim. E não é assim. Alguns, inclusive, tiveram que privilégio de uma educação melhor.
E de maneira que desde os primeiros anos desenvolveram o quê? Um caráter mais semelhante a Jesus. E dessa forma vai ser mais fácil quando chegar o momento da conversão, não vai ser uma mudança tão radical, tão abrupta da vida. É claro que vai ter que se lidar com egoísmo, com orgulho, que é a raiz de todo pecado. Sim. Mas então, em algumas atitudes, alguns traços de caráter não foram desenvolvidos para o mal e, portanto, será mais tranquila essa transformação. Então, irmão, nem todas as conversões são iguais. As pessoas que até sofrem mais para fazer uma entrega, porque está tão deteriorado o seu caráter que tem que acontecer mudanças muito bruscas na vida. Tem que abandonar cada coisa que a pessoa se afundou no lamaçal do pecado. Para sair de lá é justamente como o peregrino. Quando estava no pântano, quando estava em determinados lugares, saía do caminho, para voltar para o caminho dava a maior mão de obra. E assim é na vida cristã. Quer dizer, uma experiência diferente da outra experiência. Exato. Segunda pergunta. Devemos ser formais e metódicos na propagação da luz e da graça? De fato, qual é a maior prova da atuação do Espírito Santo na vida de uma pessoa? Colossenses, capítulos 2, versículos 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Os homens que calculam exatamente como os cultos religiosos devam ser realizados e são muito definidos e metódicos na difusão da luz e da graça que parece possuírem. Simplesmente não possuem muito do Espírito Santo. Conquanto não possamos ver o Espírito de Deus, sabemos que os homens que estão mortos em ofensas e pecados ficam convencidos e convertidos sob sua atuação. O irrefletido e desgarrado torna-se sério. O empedernido arrepende-se de seus pecados e o incrédulo crê. O jogador, o bêbado, o licencioso torna-se ajuizados, sóbrios e puros. O rebelde e obstinado torna-se manso e semelhante a Cristo. Ao vermos essas modificações no caráter, podemos ter a certeza de que o poder divino de conversão transformou o homem todo. Não vimos o Espírito Santo, mas vimos a evidência de sua obra no caráter, transformando dos que haviam sido pecadores, endurecidos e obstinados. Assim como o vento move com sua força as árvores altaneiras e derruba-as, também o Espírito Santo pode atuar nos corações humanos, e nenhum homem finito pode restringir a obra de Deus. Isso aqui, irmão Mateus, faz-nos entender a experiência do Nicodemos, não é? Quando Jesus falou de uma mudança de vida, de uma transformação, ele só pergunta: como pode ser isto? Nicodemos, um agente tão invisível como o vento, é que opera essa mudança. Você não vê o vento, mas os efeitos do vento podem ser vistos e sentidos. Você não sabe como se deu a transformação da vida de uma pessoa, mas quando você vê que mudou a vida, os efeitos dá para perceber que algo de novo, algo especial aconteceu na vida desta pessoa. Então aqui nos fala também, além desse aspecto da prova da atuação do Espírito Santo, essa mudança de vida que se operará, também nos fala como propagar a luz, né? E aqui nos fala de alguns homens que julgam que tudo tem que ser de que maneira? De maneira metódica.
De uma forma só pode ser pregado o Evangelho. E ao contrário, diversidade de espíritos precisam ser alcançados de maneiras diferentes. Então, muitas vezes um pregador não atinge uma pessoa. E outro pregador com outro método, com outra forma de falar, atinge. Alguns, de maneira mais racional, técnica, são atingidos. Outros, de maneira, então, mais simples, até mesmo sentimental, mas na dose certa, é claro, são atingidos. Então, em cada caso, Deus ele utiliza, né, seus instrumentos para iluminar as pessoas, e não devemos podar as outras pessoas de maneira a dizer, não, dessa forma está errado, né? Se não for uma violação de um princípio de Deus, deve haver sim essa diversidade dentro da igreja, de pregações que levam ao mesmo objetivo, Sim. que é Cristo, centro de tudo, salvação para cada um de nós. Eu diria, irmão Mateus, assim como uma chave não pode abrir todas as portas de uma casa, não é? Cada porta tem a sua chave. Então a mensagem, um método só, um modo só de evangelizar, não é o que Cristo usa. Cada coração tem uma chave certa para abrir a porta, não é verdade? Verdade. Isso. Como se dá as manifestações do Espírito Santo na pessoa? Irmão Mateus, por favor. O Espírito de Deus se manifesta de maneiras várias sobre homens diferentes. Sob o impulso dessa força, tremerá perante a palavra de Deus. Suas convicções serão tão profundas que um furacão em tumulto de sentimento parece agitar-lhe o coração, e todo o seu ser se prostra sob a força convincente da verdade. Quando o Senhor fala de perdão à alma arrependida, ela está cheia de ardor, cheia de amor a Deus, cheia de zelo e energia. O Espírito doador de vida que recebeu não pode ser impedido. Cristo é nele uma fonte que salta para a vida eterna. Seus sentimentos de amor são tão profundos e ardentes quanto eram a sua aflição e agonia. Sua alma é como a fonte do grande abismo, aberta, e ele verte sua ação de graça e louvor, sua gratidão e júbilo, até que as harpas celestiais são afinadas por notas de regozijo. Ele tem uma história para contar, mas não de maneira definida, comum, metódica. É uma alma resgatada pelos méritos de Jesus Cristo, e todo o seu ser se empolga com o reconhecimento da salvação operada por Deus. Outros são levados a Cristo de maneira mais suave. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3,8. Não podeis ver o agente em ação, mas sim os seus efeitos. Ao dizer Nicodemos a Jesus, como pode ser isso? Jesus lhe disse, tu és mestre de Israel e não sabes isso? João 3,10. Um mestre de Israel, um dentre os sábios, alguém que se presumia capaz de compreender a ciência da religião, contudo, tropeçando na doutrina da conversão. Não se dispunha a reconhecer a verdade por não poder compreender tudo quanto está ligado com a operação do poder de Deus. Não obstante, aceitou os fatos da natureza, embora não pudesse explicá-los nem compreendê-los. Como outros de todos os tempos, considerava as formas e cerimônias definidas como sendo mais essenciais para a religião do que as atuações profundas do Espírito de Deus. Está cheio de formalidades hoje, não é isso, irmão Mateus? A experiência do Nicodemos me leva a pensar uma coisa maravilhosa. Ele ouviu a mensagem de Cristo, teve uma entrevista, um encontro com Cristo, mas ainda deu um tempo, né, irmão Mateus? Para ele se entregar sem reserva, se colocar ao lado de Cristo, teve um tempo ainda. Só foi quando ele viu Jesus morrendo na cruz por ele. Falou, agora sim, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí que ele fez
após a entrevista, levou tempo. De repente uma pessoa ouve a verdade e aí não se entrega ainda, mas vai meditando, vai ligando os fatos, estudando, até que chega o momento da pessoa se render a Cristo. Não é assim? Não, realmente é impressionante essa história de Nicodemos, porque não era fácil essa decisão para ele mesmo. Nós sabemos que ele, membro então da Igreja da Profecia, líder religioso, membro do Sinédrio também, que julgava as pessoas na época, é chamado de príncipe em Israel, Nascido na igreja. Então, nessa condição, ele sabia muito bem que aqueles que confessavam Jesus de Nazaré como Cristo, o que acontecia com isso? Eram expulsos da sinagoga. E como que ele, um líder, iria apoiar a Cristo, então, que aparentemente tantas vezes se colocava contra as autoridades religiosas, tudo mais, assim como João Batista antes também já o fazia, já denunciava a hipocrisia dos fariseus e assim por diante. Então não foi fácil para ele, mas o Espírito Santo já estava atuando em todo esse tempo no coração dele, de maneira que tanto ele como Nicodemos procuravam frustrar os planos que os judeus queriam pôr em operação para matar a Jesus. Eles eram agentes de Deus no Sinédrio para travar aquelas coisas. Estavam sendo influenciados pelo Espírito de Deus, trabalhando para que não acontecesse aquilo ali, para que as pessoas entendessem. Antes da hora eles queriam já, e Jesus inclusive teve que se afastar de Jerusalém durante algum tempo e só retornou então no momento certo, porque a pressão era muito forte. Sabe, irmão Mateus, olhando o caso de Nicodemos estava acostumado com a tradição da igreja. Sim. Isso é o que dificultou ele se colocar mais antes ao lado de Jesus. A tradição era o problema. E os métodos que eles usavam, tem que ser assim, senão fora disso aqui não há salvação. Quando Jesus falou para ele que ele tinha que nascer de novo, sabe o que aconteceu com ele? Desejado, diz que ele ficou pleno de ironia, ficou irado. Jogou o caso no mato. Como é possível um homem velho entrar no ventre da mãe e nascer de novo? E ele sabia do que Jesus estava falando, mas aí ele decidiu agora ironizar tudo aquilo que ele entendia. Então é lamentável, né? Mas aqui na terceira pergunta, então, nós vemos que há diversas formas que o Espírito Santo age nas pessoas, com alguns de maneira mais abrupta e com outros de maneira mais suave. Então devemos reconhecer, não questionar a conversão das pessoas, porque há diversidade realmente. Só Deus é capaz de discernir completamente isso. O que nos resta é simplesmente julgar os frutos. Sim. Muitas pessoas, o maior discurso de Cristo diz: muitos há que, se não fosse as provações da vida, nunca teria sido levado a encontrar Jesus. Olha que diversidade de métodos que Cristo trabalha. Umas pessoas vêm de uma maneira mais fácil e outras pessoas vêm do jeito difícil. Sim. Não é? A quarta pergunta diz assim: a união a uma igreja estabelecida sobre alicerce verdadeiro substitui a conversão? Onde deve ser recebida a verdade para que sua força transformadora ocorra? Mateus 23, versos 1 e 3 dizem assim: então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observais e fazeis, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Todas as pessoas, quer de origem elevada, quer humilde,
se não estão convertidas, estão no mesmo pé de igualdade. Pode os homens volver-se de uma doutrina para outra. Isto está sendo feito, se-lo-á. Podem os papistas abandonar o catolicismo pelo protestantismo, sem que, porém, nada saibam do significado das palavras. E vos darei um coração novo. Ezequiel 36, 26. A aceitação de teorias novas e a filiação a uma igreja não produzem em ninguém uma vida nova, embora a igreja a que se una esteja estabelecida sobre o alicerce verdadeiro. A ligação a uma igreja não substitui a conversão. A aceitação do credo de uma igreja não tem valor algum para quem quer que seja se o coração não estiver verdadeiramente transformado. Quando a verdade é aceita como verdade unicamente pela consciência, quando o coração não é estimulado e tornado receptivo, apenas a mente é influenciada, mas quando a verdade é recebida como verdade pelo coração, passou pela conversão e cativou a alma com seus princípios puros, é posta no coração pelo Espírito Santo, que revela à mente sua formosura, para que sua força transformadora se manifeste no caráter. Que profundo, hein? Aqui teria muito que comentar também de uma nota desta, porque nós vemos que aqui não está falando sobre a união numa igreja falsa, uma igreja caída. Aqui pergunta o seguinte: se a pessoa se une à igreja de Deus, a igreja estabelecida sobre o alicerce verdadeiro, isso substitui a conversão? Não. Certamente que não. Então, onde deve ser recebida a verdade para que sua força transformadora ocorra? No coração. No coração. Diz que aí sim é posta no coração pelo Espírito Santo, que revela à mente a sua formosura, para que sua força transformadora se manifeste aonde? No nosso caráter. Então não ficará apenas na teoria, não ficará apenas numa curiosidade intelectual de saber, mas trará então uma mudança de vida realmente. Aqui cito o exemplo de uma pessoa abandonando o catolicismo, indo para o protestantismo, e isso não significar uma melhora necessariamente, porque antes de qualquer coisa é necessário entendermos o que significa a doutrina da conversão, aquela que Nicodemos, como estávamos falando agora, não queria aceitar. Ele queria ignorar aquilo, porque aquilo era o quê? Se rebaixar na cabeça dele. Fala, não, mas tal como um gentil, tal como um qualquer, eu preciso também nascer de novo. No fundo era esse o ponto. Que ele saía aqui e diz o quê? Todas as pessoas, quer de origem elevada, quer humilde, se não estão convertidos, de que maneira estão diante de Deus? Na mesma igualdade. Na mesma condição. Então, realmente, é algo a se pensar aqui, o que essa nota nos ensina. Sabe, eu fico pensando, a pessoa aceita ir para uma igreja verdadeira, tá? Eu agora estou na igreja da profecia, eu estou na igreja verdadeira, estou no caminho do céu, agora eu estou bem. Se o coração não foi mudado, não adiantou nada fazer essa mudança. Mudar de igreja sem mudança de coração, de que adiantou? Nada, não teve valor nenhum, tá? Então, é só a gente meditando nessas experiências. O Nicodemo diz, eu já nasci na igreja, estou velho já com a cabeça branca na igreja, acho que sou um bom cristão, estou na igreja da profecia, já tenho uma cadeira no céu garantida. Não era isso, irmão Mateus, que estava na cabeça do Nicodemos?
E eu pergunto, de que valia isso? Se o coração não tivesse transformado, não tivesse mudado, nada disso valeria nada. Se a verdade não tivesse plantada no coração e transformado pela graça, era sem valor. Pergunta número 5. O que ninguém deve supor quanto à reforma de caráter? Como somente então a alma é abençoada pelas doutrinas da verdade que são defendidas? Salmo 103, 17 e 18. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. Que maravilha! A misericórdia de Deus é de uma eternidade a outra eternidade. É para sempre. Para aqueles que querem fazer a vontade, querem se entregar a Cristo, sempre a misericórdia é estendida para essa pessoa. Olha que nota maravilhosa agora que temos do Evangelista 290, que diz assim: não deve o homem somente ler a palavra de Deus, supondo que o conhecimento casual desta palavra produza nele uma reforma do caráter. Esta obra pode realizá-la tão somente aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Certas doutrinas da verdade podem ser firmemente defendidas, podem ser repetidas uma e outra vez, até que os seus detentores pensem que em realidade estão de posse das grandes bens que essas doutrinas representam. Mas as maiores e mais poderosas verdades podem ser esposadas e, não obstante serem mantidas, no átrio exterior, onde pouca influência exercem para tornar robusta e fragrante a vida cotidiana. A alma não é santificada pela verdade que não é praticada. Que pesado esse texto. Muito pesado. Então, muitas vezes, algumas pessoas elas tomam até uma posição ao lado da verdade, assim como fazem parte de uma igreja, como escolhem um time de futebol. E elas se tornam o quê? Ferrenhas na defesa daquela igreja, das doutrinas que aquela igreja defende, mas não se abre a mente para saber se está correto mesmo aquilo ou não. Pouco importa. Também pouco importa a minha vida particular, ninguém tem que saber dela, ninguém tem que se intrometer, mas a pessoa publicamente ela gosta o quê? De defender, de estar ao lado, mas aqui diz que mantém a verdade no átrio exterior. Ela não tem uma mudança de vida realmente nessa condição, né? Então, é algo de si... Cada um tem que fazer essa autoanálise em que condição está. Sim. Pergunta número 6. O que é claramente ensinado pela palavra de Deus? O ser humano tem poder de escolha para aceitar ou recusar? Mateus 22, 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Olha que coisa. A palavra de Deus claramente nos afirma que poucos serão salvos e que a grande maioria que foi chamada se provará indigna da vida eterna. Não tem parte no céu, mas receberão sua recompensa com Satanás e experimentarão a segunda morte. Homens e mulheres podem escapar à ruína se quiserem. É verdade que Satanás é o grande originador do pecado. Com tudo isso, não desculpa o pecado de ninguém, porque ele não pode forçar os seres humanos a fazer o mal. Tenta-os procurando mostrar o pecado como sendo atrativo e agradável. Mas terá que deixar que a pessoa decida praticá-lo ou não. Ele não força os homens a se embriagarem, nem a permanecerem ausentes das reuniões religiosas, mas apresenta tentações de modo a fascinar para o mal. O ser humano é um agente
moral, livre para aceitar ou recusar. Que obra! Deus deixa o homem muito livre, deu a liberdade de escolha. Deus não vai opinar contra a consciência do ser humano, tá? E o diabo também, ele não tem como fazer a pessoa pecar. A pessoa vai pecar somente depois que tomar uma decisão ou fazer a sua escolha. Não é assim mesmo? Impressionante aqui, né? Não adianta colocar toda a culpa no diabo, né? Então a Bíblia inclusive fala o quê? Da carne, do diabo e o mundo. Essas três influências que nos atingem. A carne, a nossa própria natureza pecaminosa, a nossa propensão para o mal. Existe o mundo com o seu mau exemplo, com as suas práticas então comuns, que podemos pelo exemplo, pela imitação querer ser semelhante ao mundo, e a tentação direta de Satanás, como falou aqui, ele procura tornar atraente, fascinar as pessoas quanto ao pecado. Mas em última instância, a pessoa então, Deus concede esse livre-arbítrio, capacita, porque se tem Satanás de um lado, buscando a pessoa para ela pecar, existe o Espírito Santo também na consciência, acusando que aquilo não seria correto. Inclusive, irmão Mateus, aqui deu um exemplo. Satanás não força as pessoas a se embriagarem ou a permanecer fora das reuniões de oração, onde pode haver uma transformação. Ele pode entender e ser levado a aceitar o convite do Salvador. Ele não força, mas o ser humano faz a sua escolha ou para o lado certo ou para o lado errado. Sétima pergunta, então, tem 3 partes aqui, diz assim: a pessoa tendo compreendido o amor divino e os encantos da graça, o que fará se aceitar os apelos do Espírito Santo? B. Como os verdadeiramente convertidos produzem obras de santidades na vida? C. Como é a santificação requerida por Deus? Romanos 6, 4-6 nos diz: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Hebreus 12, 14 ainda nos diz o seguinte, falando nesse tema da santificação: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. A conversão é uma obra que a maioria das pessoas não aprecia. Não é coisa pequena transformar um espírito terreno, amante do pecado, e levá-lo a compreender o inexprimível amor de Cristo, os encantos de sua graça e a excelência de Deus, de maneira que a alma se possua de amor divino e fique cativa dos mistérios celestes. Quando a pessoa compreende estas coisas, sua vida anterior parece desagradável e odiosa. Aborrece o pecado e, quebrantando o coração diante de Deus, abraça a Cristo como a vida e alegria da alma. Renuncia a seus antigos prazeres. Tem mente nova, novas afeições, interesses novos e nova vontade. Suas tristezas, desejo e amor são todos novos. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, até então preferidas a Cristo,
são agora desviadas, e Cristo é o encanto de sua vida, a coroa de seu regozijo. O céu, que antes não possuía nenhum atrativo, é agora considerado em sua riqueza e glória. E ela o contempla como sua futura pátria, onde verá, amará e louvará aquele que a redimiu por seu precioso sangue. As obras de santidade que lhe pareciam enfadonhas são agora um deleite. A palavra de Deus, anteriormente tediosa e desinteressante, é agora escolhida como seu estudo, sua conselheira. É como uma carta a ela escrita por Deus, trazendo a assinatura do Eterno. Seus pensamentos, palavras e atos são comparados com esta norma e provados. Treme aos mandamentos e ameaças que essa contém, ao passo que se apega firmemente às suas promessas e fortalece a alma aplicando-as a si mesma. Prefere agora o convívio dos mais piedosos, e os ímpios, cuja companhia antes apreciava, já não lhe causam mais deleite. Lamentam-lhes os pecados que antes a faziam rir. Renuncia ao amor próprio e à vaidade, e vive para Deus, e é rica em boas obras. Eis a santificação requerida por Deus. Nada menos que isto aceitará ele. É impressionante esta mensagem. Aqui mostra os passos que a pessoa deve fazer na obra da conversão e também no processo da santificação. A renúncia, aborrecer o pecado, quebrantamento do coração diante de Deus. A pessoa agora abraça Cristo como a vida e a alegria da alma. A pessoa agora não tem prazeres mais nas coisas, nas obras do pecado, nas obras da carne, aquelas coisas que ele se agradava, agora ele não tem prazer nisso mais. A companhia de pessoas frívolas, isso agora não os atrai mais. Quando percebe que a conversa toma uma outra direção que não seja aquela que agrade a Deus, a pessoa se separa desse ambiente, não é o ambiente mais do cristão. Então nós vemos as concupiscências da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, eles até então preferidas a Cristo, são agora desviadas, e Cristo é o encanto de sua vida, a coroa de seu regozijo. Irmão, eu fico maravilhado com essa mudança. Tudo que o homem gostava, agora ele não gosta mais. Porque agora ele tem prazer nas coisas de Deus. Se ele tinha prazer nas coisas do mal, do pecado, agora foi mudado o seu coração. Ele tem prazer nas coisas de Cristo, porque ele tem a mente de Cristo. Então aqui fala que a conversão é uma obra que a maioria das pessoas não aprecia. E a pessoa sabe que isso vai acarretar o que? Uma mudança em sua vida. E ela recua diante desse dever, dessa obrigação que surgirá. Mas na realidade, aquilo que inicia então como algo contrário à vontade, depois então aqui diz que há uma mudança tão grande na vida dessa pessoa que se inverte, os seus gostos não são mais os mesmos. Tudo é renovado, nova vontade surge. Então que maravilhoso, né? Sabermos que ainda que uma pessoa, ao ser justificada por Cristo, ser salva, a pessoa possa ter que começar essa carreira cristã, tendo que renunciar a muitas coisas a contragosto, escolhendo não mais praticá-las, apesar de desejar praticá-las, depois isso se muda. Há uma alteração do íntimo da alma, de maneira que aquilo que ele amava agora aborrece.
e aquilo que ele aborrecia, agora ele ama. Então, a vida cristã é algo que realmente a pessoa pode ter esse receio de achar então que sua vida inteira será praticando atos que não gostaria, né? E aqui fala que as obras de santidade que lhe pareciam enfadonhas são agora seu deleite. A palavra de Deus, a Bíblia, que ele julgava de não é tão interessante, agora para ele é fonte de riquezas. Então, que mudança tremenda realmente, que aqui chega ao ponto de falar, né? Lamenta-lhes os pecados que antes a faziam rir. Que mudança! Então, é uma mudança completa e claro que isso é progressivamente no galgar da santificação. E sabe o que diz o último texto, irmão Mateus? Nada menos do que isto aceitará o Senhor. Tem que haver uma mudança. O homem que viveu nas coisas do mundo, viveu para o diabo, aceitou a Cristo, vai viver para Cristo, vai fazer as obras de Cristo e vai trabalhar para Cristo. Essa é a razão. Agora vamos para a oitava e última pergunta, que diz: qual é o maior milagre realizado pelo poder divino? Que resultados são alcançados ao crermos em Cristo como nosso Salvador pessoal? Efésios, no capítulo 2, versos 1 a 10, nos dizem o seguinte: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas de sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Que texto que resume o Evangelho, né? Esse texto de Paulo. O homem foi criado para praticar as boas obras. Deus criou o homem desejando que o homem andasse aí nesse caminho. E nós vemos, irmão Mateus, em Jeremias 6,16: perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho e andai por eles. Mas eles dizem: não andaremos. Sempre a decisão, a maior parte das pessoas é escolher o lado descendente, o lado que leva à perdição. O caminho fácil é atrativo, ele é como se diz, está cheio de flores, mas o seu fim é a morte. Então aqui diz, os resultados reais são alcançados ao crer em Cristo como seu Salvador pessoal, purificados pela obediência à lei de Deus e santificados pela obediência perfeita de seu santo sábado. Nós vemos, a pessoa é purificado, tá? Pela obediência à lei de Deus, ele é santificado, e também pela obediência ao seu santo sábado. A pessoa que não estava em harmonia com a lei, através da graça de Cristo, foi posta em harmonia com a lei de Deus. Essa última nota do Evangelhos 2:8-9 diz assim: a conversão da alma humana não é de pequena consequência, é o maior milagre realizado pelo poder divino.
Os resultados reais são alcançados ao crer em Cristo como Salvador pessoal, purificados pela obediência à lei de Deus, santificados pela observância perfeita de seu santo sábado, confiando, crendo, esperando pacientemente e operando diligentemente nossa própria salvação com temor e tremor, aprenderemos que é Deus quem em nós opera, tanto o querer como efetuar segundo a sua vontade. Então aqui, quando fala que a conversão da alma humana é o maior milagre realizado pelo poder divino, pensemos bem no que significa isso, irmãos. Aqui está falando que aqueles atos de milagre que Cristo realizou, de o paralítico andar, o cego enxergar, até mesmo ressuscitou mortos. Mas a maior ressurreição é aquela, a da morte espiritual. Aqui diz que no outro tempo estávamos o quê? Mortos em ofensas e pecados, aqui Paulo diz. Então éramos filhos da ira, da desobediência por natureza. Tudo isso anteriormente era. E agora há uma ressurreição espiritual. Então, uma pessoa de manhã ser do diabo e à tarde já ser de Deus, este sim é o quê? Milagre. O maior milagre de todos. E é algo então que é a cooperação do divino com o humano. Deus toma a iniciativa, vai ao encontro do ser humano e cabe ao ser humano não resistir, escolher ao estar ao lado de Deus, que já está o quê? Batendo a porta do coração. Basta o quê? Abrir a porta e ele então entrará para mudar toda a sua vida. Que seja realmente o desejo de cada um de nós, que seja uma realidade em nossa vida. Que esse milagre, que se já Deus fez em nossas vidas, possamos não nos esquecer disso e mantivermos o nosso primeiro amor. Passo para o irmão para as considerações finais. A palavra de Deus diz assim: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Eu vejo uma maravilha. O que o irmão disse é real. Um homem parte do dia, olhando para a experiência de Saulo de Tarso, foi assim que se deu, não é, irmão Mateus? Sim. Ele, uma parte do dia, trabalhava para o diabo. Depois ele aceita Jesus como seu salvador pessoal. Entra em contato com a família de Deus. Recebe o milagre da cura da sua vista. É batizado. E agora, de perseguidor, ele já foi ser perseguido. Que mudança! É um milagre isso aí. Eu diria, é um milagre mais do que ressuscitar um morto do túmulo. Uma mudança dessa é tremenda. E agora, ele sofreu. Quanto ele sofreu por Jesus. Antes ele perseguia e agora ele era perseguido. E até como terminou a sua carreira, irmão Mateus? Como é que o Saulo de Tarso terminou a sua carreira? Um mártir da fé cristã, né? E ele terminou a carreira com uma certeza. Ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora eu tenho a coroa da justiça guardada não só para mim, mas para todos aqueles que amarem a vinda do Senhor. Que esse seja o meu lema, o lema de cada um de nossos queridos irmãos: combater esse bom combate, correr a carreira cristã, chegar no final e receber o bem-estar, servo bom e fiel. Esse é meu desejo e oração para mim, todos queridos irmãos. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue
ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.